Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Estamos aí com mais um Trígono Connection Live. Eu, meu sócio Werner, aqui de São Paulo. E estamos vendo aqui o Daniel Nigri, nosso amigo do Dica de hoje, Research. Rafael Zattar, famosa carteira Z, ambos no Rio de Janeiro. Um botafoguense, um vascaíno. Infelizmente, meu sócio é corintiano, né? Então a gente vai ter que conviver com isso. Eu sempre brinco, mas queria agradecer a presença ilustre de vocês. É sempre uma honra a gente ter convidados aí do calibre de vocês aqui com a gente. Passar a palavra para o meu sócio Werner, que sempre gosta de começar essa conversa semanal, comentando um pouco, atualizando um pouco das nossas empresas, dos nossos cases e alguma visão nova de mercado que ele possa ter. Então, Werner, bola com você. Pessoal, obrigado mais uma vez. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela presença. Então, só voltando à nossa última resenha, né, a gente colocou aquele tema, né, de surpresa, né, do relacionado ao futebol e novamente, né, uma coisa, um mercado imprevisível, né, o pessoal do Market Time que acha que vai antecipar os movimentos, acabam se frustrando. E para nós o nosso hedge, né, é o câmbio, né? Hoje, novamente, a gente viu o câmbio subindo bastante e nós estamos posicionados já há bastante tempo naquelas empresas que se beneficiam com o câmbio, né? Nós estamos, digamos assim, long em câmbio. E, rapidamente, sobre as principais posições, né, a Tupi, que é uma das principais, se beneficia do câmbio. E as notícias saíram hoje, algumas notícias relacionadas às vendas dos caminhões, né, pesados, está recuperando, o mercado americano também recuperando, segmento de picapes. Então, a Tupi vai caminhando na boa direção e o câmbio realmente é um aliado. O resultado sai agora dia 30, no final do mês. A outra posição importante também é a Ferbasa, que essa é 100% em câmbio, apesar que tem lá o hedge, e a Ferbasa aguardando o preço do ferro-cromo para o terceiro trimestre, né, que vai ser divulgado nos próximos dias. Então, a gente também aguarda com ansiedade, né? Eu acho que o próprio mercado não sabe, né, o que pode acontecer, mas é a negociação dos sul-africanos, onde a Glencore, que negocia os preços, comunicou há uma semana atrás, está revendo todos os seus produtos, toda a sua produção, até, digamos, com uma estratégia de negociação com a Peram, né, que é o principal cliente, e talvez até com uma estratégia de poder negociar melhor os preços. Então, estamos aguardando a questão do preço. A outra empresa importante, São Martinho, o resultado vai ser divulgado segunda-feira, depois do fechamento do mercado. O preço do etanol hoje, né, que foi bastante penalizado, né, o mercado penalizou muito a companhia, o preço do etanol hoje já está acima do ano passado. Se olhar 12 meses, já estamos com o preço semanal acima do ano passado. O câmbio quase 40% acima do ano passado, e o preço do açúcar quase que estável em relação a um ano atrás. Então, ela tem um ganho do câmbio, o etanol praticamente estável, saiu a linha de financiamento do plano, né, de estocagem, então a São Martinho pode estar estocando. Rapidamente, eu acredito que o etanol ele vai se equilibrar com a oferta e a demanda, então estamos bastante otimistas também com a São Martinho, vai estar divulgando os resultados. E a última, né, das principais posições é a Kepler, que a novidade que saiu para o Plano Safra, para silos 2.300, isso representa um crescimento de quase 25% acima do ano passado, bastante dinheiro financiando. Quinta-feira passada, quem assistiu Kepler Talks, que foi o Carlos Couto, que é um consultor do setor, inclusive da própria Kepler, professor de armazenagem, né, um técnico. Então, quem assistir aquele vídeo, né, hoje está em gravação, vai entender todo o case. E ele fala que o mínimo para o Brasil manter a capacidade de estocagem em relação à necessidade são 10 bilhões de reais. O plano safra é 2.300. Então, o que acontece é que cada vez mais o Brasil vai aumentar o déficit de armazenagem. Então, ele mostra claramente os ganhos né, de quem investir em silos. O payback é muito rápido, né? Então, é um técnico. Então, basta assistir esse vídeo e vai entender o case da Kepler. Então, estamos também bastante otimistas com a safra, os recursos, né, não só para silos, mas para outras necessidades, os juros caindo. Então, o agronegócio continua como, digamos, um dos grandes motores aqui da economia brasileira. Então rapidamente, era isso que eu queria
comentado as empresas, né? E agora, passando aos nossos colegas, né? Só queria combinar, né? Werner, só para a gente combinar, eu estou vendo já muita gente perguntando aqui de empresas, né? Então, vamos focar aqui nos nossos especialistas. A gente já teve várias lives falando dos detalhes de empresas. Gostaria de ter perguntas específicas para o Daniel, que é o cara do Dica de hoje, um super influenciador, como o Rafael Zattar, conhecidíssimo pela Carteira Z, né? Vamos focar nessas perguntas. A gente vai ter 1 hora de live com eles e depois 30 minutos para perguntas que vocês podem fazer. Tá. Werner, você conhece bem o pessoal? Dá uma introdução. Quem são esses gênios aí do mercado financeiro? Eu tive uma oportunidade, né, do Zattar nos convidar ano passado para fazer uma primeira live até de Small Caps, né? Depois acho que fizemos mais umas 2, né? Não era live, até foi gravado. Então a gente vem se falando, né? A gente vem se conhecendo. Eu também assisto as lives, né? Né, a Carteira Z. Então, eu gostaria de perguntar, né, também para o Nigri e para o Zattar, o que levou vocês, né, a montar o Carteira Z e também iniciar lá o Dica de hoje, né? Como é que um pouquinho da história de vocês e o porquê vocês resolveram montar esses negócios, né, que eu diria que é um negócio em si. Obrigado aí, então, com a palavra de vocês. Beleza, obrigado pelo convite, o Daniel aí conosco. A gente tem essa parceria, já tem quase desde o início do Dica de hoje, né? Para contar um pouco da história da Carteira Z, até da minha história como no mercado financeiro. Eu comecei, o primeiro contato com o mercado financeiro foi com 19 anos. Eu fiz um estágio no Banco do Brasil, diretoria de finanças do Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas. Antes disso, bem novinho, com 13 anos, eu já era empreendedor, entregava jornal na minha rua, no bairro aqui do Rio de Janeiro. Aí eu tenho muito orgulho que eu economizava aqueles 10 reais que eu ganhava por domingo. Isso era 1997, né? Então, eu economizava aqueles 10 reais por domingo que eu ganhava. E aí eu comecei a querer comprar uma bicicleta usada, que a minha avó me ajudou para eu entregar mais jornais com mais rapidez, para ganhar um trocadinho a mais, né, das gorjetas dos clientes, né, dos clientes VIP que a gente tinha por vender os jornais. Então, com 13 anos, eu comecei com empreendendo, comprando essa bicicletinha velha. Com 15 anos, eu tinha um panfletinho aqui no Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. Eu ia de carro em carro no ponto de táxi para oferecer meu monstruário de cartão, porque tinha muito isso antigamente. Não sei se tem hoje muito, cartãozinho de visita para as pessoas ligarem para os taxistas. E, nesse período, eu percebi uma questão interessante, que é a simplicidade para a gente leva à eficiência e eficácia. Eu tinha 8 modelinhos de cartão. Quando eu simplifiquei para 3 modelos, eu comecei a vender muito mais, né? Aquele centro de cartão era 10 reais. Então, nesse momento, com 15 anos de idade, eu comecei a perceber essa questão da eficiência e eficácia. Eficiência é você otimizar recursos e tempo, e eficácia é você alcançar resultado. Então, com 19 anos, eu trabalhei no Banco do Brasil. E aí, para resumir essa história toda, em 2017, já estudava muito o mercado financeiro. Conheci o Daniel em 2017, tá? Conversava muito sobre fundos com ele, vi que ele é especialista em ações, ele convidou para a gente fazer um trabalho no Dica de hoje, e aí a gente montou a Carteira Z, que está fluindo muito bem. A gente tem milhares de pessoas que nos acompanham nosso trabalho dia a dia, acompanham nossos relatórios, os insights gratuitos no canal da Carteira Z no YouTube também. Então, a história é mais ou menos essa. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo decisório de escolher fundos aqui, com um pouco mais de detalhes nessa live. E aí eu passo para o mestre Daniel para falar um pouquinho sobre o Dica de hoje. Inclusive, no primeiro vídeo do Dica de hoje, em setembro de 2016, eu vi o primeiro vídeo que ele soltou, exatamente. Aí cara, esse cara é bom, então vamos lá junto. Aí eu comecei com o meu foco em fundos de investimento, que eu já gostava de estudar há muitos anos, e a gente fez essa parceria que está dando muito certo aí. Mas, Daniel, abre alas aí. Boa, primeiro dizer que mestre aqui hoje é o Werner, né? Mestre maior de todos, top. Eu também tenho mestrado. Depois que eu sou flamenguista, né, Fred? Poxa. Pô, eu errei? Falei botafoguense, desculpa. Tô em Botafogo, mas... Desculpa. Agora, eu comecei, né, o Dica de hoje em 30 de setembro de 2016,
mas eu já, assim, eu já estou no mercado financeiro desde 1999. Eu gosto muito de falar que de ter feito ainda a ordem de papel, né? Que para vocês deve ser até normal, mas de ter que escrever a ordem, na época eu tinha que levar lá no banco, era a corretora do Bancão, né? Também, do Banco do Brasil, no caso, e aí eu tinha que levar lá e não sei o que, isso me fez pensar sempre em bolsa a longo prazo, porque não tinha jeito, eu não tinha como ficar indo no banco o tempo inteiro para ficar mudando a ordem pensando em trade, né? Não tinha jeito. Então eu pensava já a longo prazo, pensava em formar patrimônio e assim foi indo. Aí errei para caramba, né? Quer dizer, na verdade, em 99 foi maravilhoso, a bolsa subiu 150%. Eu cheguei a fazer cálculo que em 2 anos eu me aposentava, inclusive. Em março de 99. Daniel, só, ó o câmbio, hein? Ó o câmbio, lembra? Maxi. Olha o efeito. Depois. Março, né, Werner? Março de 99 foi janeiro, meu aniversário, 13 de janeiro. 13 de janeiro. Ah, foi no seu aniversário? Enfim. Chico Lopes, feliz aniversário, Chico Lopes. Aí, em 99 eu comecei, né, comecei a investir mais, aí comecei com os juros que estavam, poxa, muito altos, então eu investia nos próprios, ali que tinha mesmo no Banco do Brasil. Quando 3 meses depois eu já migrei para ações, porque eu achei que caiu muito o rendimento. Eu estava ganhando 3% ao mês lá em qualquer fundo de renda fixa, quando a Armini botou 41% lá a taxa de juros, e depois caiu para 21%, alguma coisa assim, já estava dando 1,5% ao mês, eu estava achando pouco naquela situação, né? Eu sem entender tanto assim. E aí, quando eu migrei para a Bolsa de Valores, aí eu me apaixonei por isso. Passei perrengue 2001, 2002, né? Depois da eleição do Lula. E aí, mas foi um grande... Aí depois só alegria até meados de 2008. Mais ou menos, sabe por quê? Porque eu cheguei a testar uma estratégia que ela sempre deu errado, porque era assim, eu queria comprar uma ação e, assim, se ela subisse 10% mais o CDI, eu vendia ela. E aquela que não, eu guardava. Então, naquela época, o CDI estava dando lá 1% ao mês, mais ou menos. Então, cada mês que passava, eu tinha que aumentar 1%. E aí, o que acontecia com a minha carteira? Eu fiquei só com as ações ruins, porque eram aquelas que caíram, e aquelas que eu vendia com 12%, 13%, 15% de lucro, depois eu ia ver que elas bateram 100%, 200%. E aí, deu 2005, 2006, eu virei um pouco mais a chave. Aí eu realmente comecei a estudar mais, não sei o quê. E 2016 eu comecei o Dica de Hoje, 2017, enfim, virei o CNPI mesmo para poder fazer recomendação, não ser só educador financeiro. Aí conheci o Rafael Zattar durante 2017, inclusive. Lembro de ter falado para ele que eu não gostava de fundo, porque eu pensava em fundo bancão mesmo, aqueles fundos que eu olhava lá no extrato e via que sempre rendia menos. E ele abriu minha cabeça, cara. Então, quer dizer, bacana ver aí que, assim, eu acho que eu ajudei ele, mas ele me ajudou também. Então, acho que é legal essa parceria. Acho que é legal, né? Uma parceria complementar, né? O Zattar mais focado no fundo e você, né, mais fundamentado, conhece mais as empresas, então acho que vocês se complementam bem, né? Então, eu gostaria que vocês agora, né, nos contassem, né, como é que, digamos, começa o processo de um fundo, né, que vocês avaliam, né, qual o estágio inicial? Vocês têm lá todo um screening, né, um ranking, e aí o que leva vocês a, puxa, eu vou olhar como aconteceu com a Trígono, por que vocês olharam a Trígono em algum momento? O que leva, qual é o processo até decidir, bom, vamos recomendar esse fundo, contar para o pessoal como é que é esse processo todo de início, meio e fim, até a conclusão da seleção do fundo. Legal, legal. Essa questão é muito interessante. Inclusive, o Daniel falou de fundo de bancão, né? Se a gente for... Estava fazendo um estudo esses dias, alguns meses atrás, na verdade, e 300 fundos de ações existiam desde 2000, antes de 2000, e hoje existem e bateram o Ibovespa cerca de 15% desses fundos apenas. Aí a pessoa acha que é um número muito pequeno, e realmente é um número razoavelmente pequeno, mas se a gente for pegar os fundos que investem monoativos, por exemplo, que tem Petrobras só na carteira, fundo que só tem Vale, fundo que realmente era bom, mas deixou de existir e mudou o nome, por exemplo,
Então, a gente vai por um número cerca de 25% a 30% de fundos que existem, de ações que existem desde 2000 e batem o Ibovespa nesse período, o que a gente acha bem interessante, na verdade, porque, na verdade, em tudo na vida, hoje mesmo teve uma discussão que fundos são ruins porque as taxas corroem todo o rendimento. Eu acho isso, na verdade, uma besteira, porque se você não souber escolher, ações são ruins, porque a minoria das ações da Bolsa produzem lucros crescentes e consistentes, a minoria dos fundos produzem bons resultados, a minoria dos restaurantes do seu bairro são ruins, a minoria dos jogadores de futebol são bons. Então, o que a gente tenta fazer é peneirar os melhores fundos, muitas vezes fora do foco aí das casas, das outras casas. Então, a gente tem uma metodologia relativamente simples, além de analisar alguns indicadores mais rebuscados, como o índice de Sharpe, índice Sortino, alguns índices um pouco mais complexos para falar aqui, explicar com mais detalhamento, a gente se baseia em três métricas, né? Uma tríade: gestão, estratégia e resultados. Não somos hipócritas de dizer, cara, o fundo rendeu muito em 12 meses, então muita gente fala, cara, rendeu muito em 12 meses, não vamos nem olhar, porque muita gente escolhe pela rentabilidade de curto prazo. A gente olha pela rentabilidade de curto, médio e longo prazo, diversos períodos distintos. Se a gestão, por exemplo, o fundo é novo, mas a gestão é antiga, a gente olha assim. Então, essa tríade de gestão, quem são os gestores, como é que a casa é estruturada, qual é o histórico deles, a gente liga para conversar, o fundo escreve cartas, como é que são as cartas? Então, esse processo mais qualitativo de escolher a gestão em si, essa parte é muito importante e as pessoas muitas vezes não se dão conta de quão importante é esse tópico, tá? Tem muito mais detalhamento dentro, mas é basicamente isso. O segundo é a estratégia. Qual é a estratégia do fundo? O que o fundo se propõe? Ele está saindo do mandato dele, por exemplo? É um fundo que investe no exterior, mas está ficando muito direcional em Brasil, está saindo um pouco do mandato. A gente monitora essa questão. É um fundo long only. Como é que ele está trabalhando dentro da estratégia? Essa é outra questão que a gente avalia para não replicar nas nossas carteiras, por exemplo, estratégias iguais, né, de fundos e até correlação muito alta. E o terceiro quesito é resultado, não tem como fugir. Então, o resultado, basicamente, é como o fundo se comporta em diversos cenários. O maior erro do investidor hoje, que a gente vê, que eu vejo todos os dias, na verdade, é o pessoal falar assim, cara, o fundo em 2020 caiu 40%, 50%, é um fundo muito ruim. A minha carteira pessoal está rendendo mais do que o fundo. Isso, para mim, para a carteira Z, é uma aberração, porque não existe correlação. A gente analisou um fundo, por exemplo, não vou nem falar o nome aqui, mas que existe desde 2007, que perde para o Ibovespa em todas as crises. Agora, em 2020, ele está perdendo para o Ibovespa, tá? Aí você olha que é um fundo desde 2007, que existe tem 14 anos, que é um histórico razoavelmente longo, né? Então, a gente vê que em 2007 a 2008, o Ibovespa caiu 40%, ele caiu 50%. E aí você vê que de 2011 a 2015, o Ibovespa caiu em torno de 30%, o fundo caiu 40%. 2017, no Joesley Day, ele caiu em linha com o Ibovespa. O Ibovespa caiu 8,80%, ele caiu 8,40%. Greve dos caminhoneiros perdeu também muito para o Ibovespa. Então, é um fundo que perdeu nesse tempo todo em diversos cenários. Aí teve o drawdown acima do Ibovespa e é um fundo que, desse tempo todo para cá, rende 260% a 30% do Ibovespa. Você vê o excesso de retorno que o fundo trouxe ao longo do tempo, por ele não ter uma estratégia, de, por exemplo, ter proteções no seu portfólio. Porque o fundo tem proteção, ele tem aquela questão de gastar 3%, 4%, 5% ao ano. Então, ele deixa na mesa alguns anos para recuperar em outros. Então, basicamente, esses são os três quesitos que a gente olha para analisar um fundo, sem preconceito algum, como essa questão do resultado de um fundo, se ele caiu mais agora ou menos. A gente costuma falar muito que, no curto prazo, a aleatoriedade prevalece. Se a gente pegar uma criança agora de 5, 6 anos, 7 anos, escolher 3, 4 ações aleatórias, ela pode ganhar do melhor gestor do mundo em 3, 4, 5 meses, até um ano. É óbvio. Rafael, você sabe que, só um parênteses, tem uma pesquisa na Universidade de Chicago, né, que eles colocaram macacos
na frente do computador para apertar compra e vende. Você lembra dessa pesquisa? E colocaram não sei quantos, 3, 4 macacos para comprar e vender aleatoriamente ações. Os macacos foram melhores durante o ano do que a grande maioria dos gestores de equities daquele ano. Sim, então é muito bom, realmente isso. Então, a aleatoriedade no curto prazo, ela é muito vigente, as pessoas não, às vezes até analistas, pessoas experientes de mercado não compreendem essa questão. O fundo caiu muito agora, caiu 50%, 40%, o fundo é horroroso. Essa relação a gente não leva em conta. A gente leva em conta outros fatores, como a gente explicou aqui, né? Esses 3 fatores dentro das nossas carteiras, e a gente procura aquela alocação que venha seguir, né, em relação a resultados no longo prazo. O fundo Dínamo, por exemplo, que é um exemplo de um fundo que tem mais de 2 décadas, né, 24 anos, que tem de retorno 27.000%. Um CAGR, né, um retorno anual composto de quase 26%. Então, a nossa carteira Z, por exemplo, ela existe só em 2018, mas a gente fica feliz porque ela tem um retorno até um pouco acima nesse período. É óbvio que a gente comparar com um fundo histórico desse é até um pouco leviano, mas a gente fica feliz da nossa alocação inteligente de fundos estar produzindo bons resultados, né? Até menos risco, porque a gente consegue mesclar estratégias e abordagens distintas que conferem um certo grau de proteção por essa descorrelação entre os fundos. Então, a gente tem certeza absoluta que em 10, 15, 20 anos a gente vai ter retornos compatíveis com os melhores fundos do mercado, até individuais mesmo. Rafael, você antes da live, você mostrou algumas telas para a gente. Eu queria te deixar super à vontade de fazer um share screen na hora que você quiser mostrar, que você tem um sistema bem interessante aí para o pessoal conhecer melhor na hora que você quiser mostrar. Eu queria até complementar, Zatara, quer dizer, a gente tem uma história aí já como gestor há 13 anos, né? E na minha empresa anterior, nós éramos muito voltados para o institucional, né? Então, na verdade, basicamente, eram os fundos de pensão, institucionais, e basicamente haviam consultorias. Existem consultorias que atendem principalmente as multinacionais, fundos de pensão, né? E assim, o que eles faziam? Eles pegavam, bem simplificadamente, nos últimos 3 anos, primeiro quartil, lá os 10, 20 melhores fundos, aí fazia lá uma avaliação qualitativa, escolhiam sempre o melhor quartil, os melhores. Mas às vezes eles estavam no pico, nem uma ação subiu 50%, o mercado subiu 20%, é como se estivesse comprando uma ação com PL 20, sendo que historicamente o PL dela era 15, mas subiu muito, você acaba comprando. Então, é um conjunto de ações que performaram bem, que levaram o fundo. Aí, o que acontece? Bom, primeiro 3 meses, 6 meses, caiu para o segundo quartil. Sabe o que eles faziam? Vende, sai, resgata. Então, assim, eles sempre compravam e recomendavam no high, você performou um pouquinho, e assim, muito curto prazo, te digo, 3, 6 meses, né? Na primeira reversão, sai, e aí eles resgatavam. Aí, de novo, voltar. Então, assim, se não tiver uma visão, e às vezes é um evento de muito curto prazo, e olhando 3 meses. Então, assim, às vezes 3 anos até curto, né? Uma história curta, se foi muito bem, mas talvez 3 anos não é um prazo suficientemente longo para dizer que o cara, às vezes o Fred falou, monkey game, você deu sorte ali, pegou as ações, teve uma ação, subiu 300%, uma ação. Então, sim, apesar que eu não sou consultor nada, mas eu, como gestor, né, eu fico muito feliz quando 4, 5 ações da carteira performam bem em vez de acertar uma. Então, é consistência. Outra coisa que a gente olha, como é a carteira hoje, como era a carteira um ano atrás, se ela mantém uma consistência, 70% são as mesmas empresas, tal, então o gestor não fica trocando de posição toda hora, né? Então, assim, acho que é importante também a questão de atribuição de performance, como é que foi feito, né, esse retorno, e às vezes foi um evento, acertou um papel e realmente não quer dizer nada. Desculpa, Rafael, Daniel, tem uma pesquisa só para desse comportamento do investidor, e o Werner tem muita experiência com investidor institucional, e a gente acha que é o cara de varejo, o pequeno investidor, que fica fazendo market timing. Mas se você ler uma pesquisa que foi feita com Peter Lynch, que era o gestor da Magellan, né, o maior fundo de gestão, vocês conhecem, né? O cara teve um CAGR, eu chamo de TAC, taxa anual de crescimento composto, acho que fica mais fácil. Ele teve um TAC de 31% em dólar durante 14 anos. Quando olharam a base de clientes desse cara, e grande parte foi cliente institucional,
65% dos clientes perderam dinheiro com esse cara. Como é que 65% dos clientes perderam dinheiro com Peter Lynch, que teve um ataque de 31% em dólar em 14 anos? É porque faz esse tipo de análise. Olha, no curto prazo, o cara que está mal, eu saio. Muito parecido com a estratégia do Daniel Nigri aí do começo do século, aí de ficar comprando aqueles que mais, vendendo as que mais sobem e segurando as que mais caem. Então, queria voltar a bola para vocês. Essa live é de vocês, não nossa, né? Eu sei que você colocou aí no share o nosso fundo. Queria saber para você, Daniel, você, Rafael, o que vocês viram de diferente na gente? Por que a gente está sendo recomendado? Conta um pouco da gente, da visão de vocês. O fundo, a gente, só para falar sobre essa questão do Peter Lynch, realmente é como se tivesse uma Ferrari e você não acelerasse, né? Como se tivesse uma Ferrari e você não soubesse passar marcha, não acelerasse, realmente... Ou entra e sai da Ferrari, né? Sim. Então, a gente tem uma estratégia, inclusive, contrária a isso. A gente fez um estudo muito elaborado, né? O Jonas, que é o nosso mestre aí também, que ajuda muito na carteira Z, a gente fez um estudo muito interessante do contrário, de você ter uma gama de fundos bons na sua carteira que passam nas análises e que você aporta só nas quedas. A gente viu que isso tende a gerar um retorno adicional, inclusive superior ao retorno do próprio fundo. É uma tendência de gerar, claro que não é uma garantia, mas é interessante a gente fez esse estudo. E ia falar, Daniel? Não, é isso mesmo. Você já escreveu sobre essa situação do Peter Lynch lá no nosso site, e esse é um racional que acontece com as pessoas também, quando elas investem em ações, quando investem em fundos, elas parece que não entendem essa questão da volatilidade, mas eu até acho que nessa última crise mudou um pouco. Quando a gente conversou aí com pessoas, a gente viu entrando, né, pessoas físicas no mercado. Eu não ouvi muitos gestores de fundo falando que tiveram muitos resgates, por exemplo. Então, acho até que teve uma modificação nessa última crise. Talvez se a gente tiver uma crise muito prolongada, né, se ficar igual aquela da Dilma, que ficou 3 anos, aí tudo bem, pode ser que bata um desânimo, as pessoas fiquem um pouco mais chateadas. Mas o CDI estava acima de 10 nessa época também. Então, sim, verdade, ainda tem isso. Mas mesmo assim as pessoas continuaram aportando, né? Pelo menos eu percebo dessa forma. Então acredito que a gente está tendo uma mudança de mentalidade, pode ser um pouco por causa do CDI também. Legal. E para falar sobre a resposta do Fred, muito bem colocado, Daniel. Parabéns pelo seu relato. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o que o Fred perguntou, sobre a análise da Trígono, principalmente, né? Acho que a gente foi a primeira casa aí que analisou, avaliou, mesmo com histórico curto, a gente gosta sim de avaliar fundos que tenham se provado ao longo do tempo, mas gestões que se provaram ao longo do tempo, mesmo se o fundo é recente, a gente avalia com carinho. A gente conversou desde o início, acho que foi no começo do ano passado, inclusive, o fundo existe desde 2018, mas conversamos com o Werner, analisamos o fundo. Então, foram alguns meses aí conversando, analisando, estudando, para colocar o fundo nos nossos relatórios, nas carteiras, aquela alocação inteligente. Então, a gente também tem esse viés de tentar vislumbrar fundos que, no início, né, que tem um patrimônio pequeno, então, inclusive, quando a gente falou, era o Trígono 30 ainda, né? Agora é o 60 que está aberto. Então, as pessoas que leram o relatório, aportaram no fundo lá no início, estão morrendo de rir. E agora que eu vou mostrar a tela para vocês, que eu separei aqui para a gente falar sobre um pouco do processo de análise. E aqui uns dados do fundo. Eu acho que é interessante o pessoal, até que da carteira Z, o pessoal que está vendo aí na tela, é o principal de vocês, né, o mais antigo. Desde 2018, aqui a gente tem um histórico 24 de abril. Então, a gente consegue ver, nesse período, que ainda é curto, né, 2 anos e... vai fazer 2 anos e 3 meses. Então, hoje, né, 24, 2 anos e 2 meses aí. A gente vê um excesso. Claro que o benchmark dele é o small, né? É o índice small. Mas a gente consegue ver aqui, no total do período, que ele rendeu aqui 74,66 a 11,54 do IBOV. Eu me arrisco a dizer que esse fundo, em 24 meses, e no ano de 2019, foi o melhor fundo do mercado.
Obviamente, a gente não pode tirando os fundos monoação, mas eu me arrisco a dizer, não só dos small caps, o mercado inteiro, que a gente acompanha, de que em 24 meses, ou desde que a gente abriu, esse é o fundo que tá provavelmente em primeiro Legal. colocado. E a gente estava procurando um fundo realmente small caps na carteira Z, fundo com menor captação, com fundo com menor patrimônio, que a gente acredita, né? Assim como o Peter Lynch diz também, que é mais fácil você trabalhar com uma carteira com menor patrimônio do que trabalhar com uma carteira de bilhões, por exemplo. E eu acho que vocês até deveriam pedir desculpa para as pessoas pelo excesso de rentabilidade aqui. Muito acima muito acima aqui dos índices. Vocês deviam se desculpar. E a gente aqui consegue ver também o resultado dele mês a mês, tá? E aqui tem algumas posições. É claro que a gente tem aqui de fevereiro, a gente acredita, né, até o que o Werner falou no início, que o fundo não mexe tanto, não roda tanto a carteira. Eu vou repassar a pergunta para o Werner, mas eu vou mostrar aqui embaixo um pouco do posicionamento deles. Por exemplo, o Tupi, a gente consegue enxergar aqui, ó, 2,98 milhões em setembro, a evolução de cada empresa, né? A gente vê que em fevereiro já tinha 39 milhões, um aumento aqui bem expressivo. Júlio Simões aqui na segunda posição, São Martinho, Schultz. Então, a gente consegue ver que entrou em Comgás aqui, pelo menos pelo gráfico, começou a entrar em dezembro de 2019, não tinha em carteira, tanto ela quanto a Kepler, né? EMAI, que a gente já conversou numa live também com o Werner sobre ela. Então, empresas fora do foco aí dos outros fundos que não podem investir pelo patrimônio muito elevado em algumas dessas empresas pequenas. Então, isso nos atraiu, aliado à boa gestão. Então, inclusive, a gente não só recomenda fundos na carteira Z, a gente acompanha, fala com o gestor. Esse processo a gente considera muito importante, de não só largar, essa é a carteira, siga a carteira e ponto. Não. A gente quer que a pessoa entenda o racional por trás do fundo, quer trazer o gestor, quer fazer todo esse acompanhamento. E o fundo aumentou bastante a base de cotistas aqui, né? Teve até um decréscimo leve aqui em março. Tinha 11 mil aqui, agora tem 9.600. A gente consegue ver o patrimônio. E também... Só uma pergunta. Você está olhando o 60 e o 30, os dois? Porque Não, aqui na verdade é só o 30. Não então, é uma explicação que nós fechamos. O outro e aí abriu o outro. Então, tem a parte, né? Logicamente, teve resgate aqui, mas teve aportes no outro fundo, né? É um consolidado, ele é um pouco maior. Legal. Mas o fundo está fechado para captação. Carteira até o pessoal que investe pensa que é dois fundos. Na realidade, são fundos que investem de cotas, que investem num FIA, onde estão as ações. Então, assim, não existe duas carteiras, é 100% igual, que pode mudar um pouquinho. Esse D60, ele tem taxa de performance, então tem um pouquinho, o outro tem que bater lá a linha d'água, então tem um pouquinho de diferença, né? Então, mas, assim, é um fundo só, uma carteira só, os dois. Legal. E o que você falou, o que as pessoas falam muito, você vê que o fundo teve um excesso de retorno aqui muito grande com relação ao IBOV e ao índice SMAL também, e com a taxa de administração de 2% e 20% sobre o que exceder 100% do índice SMAL. Então, isso que a gente tenta... Eu sou um apaixonado nato por fundos, a minha carteira é quase toda de fundos, porque eu acho que a gente consegue otimizar muito o nosso tempo, que para mim é a maior moeda, né? Você ter tempo para você, por exemplo, turbinar a sua atividade principal. Se de repente o cara é um médico, é um advogado, às vezes ele quer tirar dinheiro do mercado, quer investir, quer aprender derivativos, forex, ações, inclusive quer fazer muita coisa e a atividade principal dele, aquilo que ele tem o dom, fica de lado. Então, a nossa base é ensinar as pessoas a aplicar em bons fundos, montar boas carteiras, a riqueza que a pessoa produz é do trabalho principal dela. É até um pouco óbvio, mas a gente precisa focar nisso. Então, com fundos, a gente une a eficiência, que é otimizar recurso e tempo, com a eficácia, que é o alcance de resultados. Eu costumo falar que a eficiência aí é você... Até o autor da faculdade de administração, ele fala, da faculdade que eu fiz, de administração de empresas, o que é Venato, né? Você ser eficiente é você jogar bem uma partida, você ser eficaz é você fazer o gol. Então, você consegue unir isso escolhendo bons fundos para compor o portfólio. Isso que a gente tenta ensinar quase aí todos os dias. E as posições aqui, eu até queria passar para o Werner, se ele quiser falar um pouco.
ele já falou de algumas, a gente vê Tupi, aí Júlio Simões, Chu, São Martinho, Kepler. E o que eu queria perguntar para a gente fazer um bate-bola, e até se o Daniel quiser responder, eu acho legal esse tipo de informação para o investidor. Fala, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta para o Werner com relação a uma dessas ações, mas se quiser, faz primeiro a pergunta que você quer e depois eu faço. Tá, a gente acopla as duas perguntas em uma. Eu queria falar do processo de desinvestimento. Até o Daniel podia falar um pouco sobre isso, que é legal. As pessoas que investem nas ações, as pessoas físicas, eu acho que tem muita dificuldade com relação a isso. Porque se você está comprando uma ação, sei lá, uma Itaúsa a R$9 e o melhor gestor do mundo está comprando a R$9, o mercado não quer saber. Os dois estão comprando no mesmo preço. Agora, o processo de rebalancear, realocar, desinvestir, né, de repente zerar alguma posição, dependendo da ocasião, é que faz muitas pessoas terem dúvidas, tá, ao longo do tempo, e isso é interessante, de repente, a gente conversar aqui. Rafael, eu acho que tem muito mais no conto da Alice do País das Maravilhas. O gato chega para Alice, ela está numa bifurcação, e pergunta para Alice, Alice pergunta para o gato, para onde eu vou? Para a esquerda ou para a direita? E aí ele fala, para onde você quer chegar? Ela falou, não sei, então tanto faz. Então, é o que ele responde. As pessoas físicas, grande maioria, entram nos papéis sem saber por que entraram. Então, claramente, não vão saber quando sair, porque também não sabe por que sair. Eu acho que o Werner tem uma super resposta, porque cada investimento que ele faz aqui tem uma tese de investimento. Então, tem motivo. Exatamente. Se puder até mostrar as posições lá que eu tinha mostrado anteriormente, né? Subiu um pouquinho, e tinha lá a carteira com os papéis, né? Estava detalhando lá. Quer que eu saia? Não, é na parte lá de baixo. E tinha as empresas, lá tinham várias empresas, né? Então lá. Nas empresas aqui, você está falando? Não, as outras. Você tinha lá mais detalhes das empresas. Você aquele lá embaixo que mostra a variação mês a mês. É isso. Então, assim, você vê lá a posição de fevereiro, né? Que foi ainda mais para baixo, as principais, mas as que estão embaixo. Né? Então houve várias. Pode descer. Isso. Vai descer. Então, ali, as posições pequenas, por exemplo, Porto Belo, Profarma, Graziotin, Autona, Celesc, Petenat, elas foram desinvestidas. Essa Nepar, essa aqui não... Então, houve vários... Aqui já está com outra... Misturando aqui, não sei... Alguns nomes não são. Esses nomes Porto Seguro, BB Seguridade, não estão no fundo. Mas aí já é outro fundo, são outros fundos. Mas nós investimos de umas posições pequenas, né? Aquelas que estavam... A gente estava começando a montar a posição, né? Ganhando confiança, conhecendo melhor, e aí veio a história coronavírus. Aí mudou tudo. Aí o câmbio disparou, né? O cenário mudou radicalmente, nós não ficamos estáticos. Eu vejo alguns gestores, né? Que é uma estratégia, que eu não vou condenar, mas é uma estratégia de diversificar. Puxa vida, na crise, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou diversificar mais uma forma de proteção. Eu já penso ao contrário. Eu não consigo acompanhar 25, 30 empresas. Então, o que nós fizemos? Nós desinvestimos das menores posições, das mais recentes, por motivos, né, fundamentalistas, né, economia interna, e eu vou concentrar nas maiores posições que nós conhecemos mais e, principalmente, que tem o câmbio como um fator importante, exceto Júlio Simões. Se você olhar as principais posições, todas elas têm o câmbio. Júlio Simões se beneficia, que os clientes se beneficiam, né? O setor do agronegócio, empresa de mineração, são clientes de Júlio Simões, eles acabam se beneficiando do câmbio. Então, indiretamente, Júlio Simões também se beneficia. Então, hoje, a carteira, né, a posição atual, as 7 principais posições representam, que estão lá, né, que estão lá no gráfico, são as mesmas, representam mais de 85% da carteira. Então, essa foi a nossa estratégia. E de investimento foi isso. Houve uma mudança fundamental da economia, né? Porque mudou a perspectiva de vários negócios, e algumas outras vão se beneficiar pelo câmbio e por exemplo, a questão da Ferbasa, né? Que é uma empresa que pode exporta bastante, questões que estão acontecendo na África do Sul. São poucas empresas que vão se beneficiar, mesmo com essa conjuntura negativa, por conta dos seus negócios no exterior, como a Tupi, como a Ferbasa, até o setor do açúcar, ele, né, exporta praticamente tudo. Então, se beneficiam dessa nova dinâmica. Então, assim, como é que também a gente desinveste? Por alguma razão, mudou a perspectiva de resultado. Puxa vida, eu esperava um resultado X e agora mudou alguma coisa no negócio da companhia, no setor, que
não vai atingir mais, e acho que tem uma outra cujo resultado vai melhorar. Então, é tudo relativo, né? Nada assim, você tem que sempre comparar uma contra a outra. Então, é sempre uma aposta ou um posicionamento relativo, não é absoluto. Puxa vida, se está barata, está barato, mas eu tenho mais 3 empresas que estão mais baratas, mais atraentes, com menos risco. Então, a gente sempre vai reposicionando, e o que é muito importante, que a gente não consegue passar, né, para as pessoas, para os analistas, que é o conhecimento que nós temos, né, aí de 38 anos no negócio, na atividade, e a convicção. Não existe 2 gestores, né, com o mesmo nível de conhecimento do setor. Se você pegar assim, pega os 10 melhores gestores do mercado, né, que você conhece, e assim, monta uma carteira do zero com 100 milhões. Vai ser tudo diferente. Pô, mas esses caras são loucos, como é que pode? Fizeram uma pesquisa, acho que com 19 gestoras, nós fomos pesquisados, qual é o teu top pick do ano? Nós falamos, nossa, era Tupi. 19 top picks, 19 gestores, não houve uma única coincidência, né, de top pick. Você vê como é a cabeça. Mas por quê? Porque cada gestor tem uma experiência, né, boas e más experiências, uma carreira profissional que demonstra sua própria convicção. Alguém que perdeu muito com aço ou com papel celulose não gosta do setor, porque teve uma experiência negativa. Alguém que ganha muito dinheiro com varejo, adora varejo, né? Porque aquilo dá uma satisfação, então ele vai estar sempre se posicionando em varejo, porque ele ganha muito dinheiro, acho que vai continuar ganhando. Então, assim, é impossível você ter, por mais que você tenha uma dinâmica, um processo tal, eu não consigo transmitir para os analistas mais jovens a minha carreira profissional. Então, cada um vai se montar a sua experiência própria. Tem um componente de arte, né? Eu vejo o Werner, eu conheço o Werner há 30 anos. Realmente, né? É arte, ciência, né? Eu lembro quando a gente começou a trabalhar juntos, né? Em 1989, a gente ia o banco que a gente trabalhava ficava do lado da bolsa, a gente ia a pé para a bolsa, no aquário, ficava lá, o Werner explicava. Então, assim, é um pouco de experiência, um pouco de arte. Nessa época, o Daniel já era analista. A gente tem tanta história para contar. E até para o pessoal que, né, conheceu um pouquinho do nosso processo, semanalmente a gente faz lá o nosso comitê de investimento com os analistas, né? O Fred, né, e o pessoal também que trabalha conosco pode acompanhar, né, para estar acompanhando o que nós estamos fazendo. E a gente analisa uma por uma, comenta o analista, o gestor, que eu sou também analista, uma por uma. O que aconteceu, teve alguma reunião, algum fato novo, a gente vai olhando uma. O grau de conhecimento e detalhe que o Werner desce. Pergunta para os analistas, olha, você viu uma coisa nova? Aí, puxa vida, eu participei de uma live de uma empresa, achei, legal. Conta uma historinha rapidamente, gostei, vai a fundo. Começa o modelo, analisa aí que eu gostei da história e a gente começa a avaliar se ela vai entrar na carteira ou não. E a gente vai reposicionando semanalmente, assim, 0,5%, 1% para cá para lá, não é assim, compra 5% aqui, é tudo gradativo, não é nenhuma posição, gostei, vou comprar 10% na carteira porque eu gostei. Compro 3, 4, 5, 6, e isso vai gradativamente. Investimento também, eu não saio, de repente, num dia só, a gente vai saindo aos poucos, né? Mesmo que tenha uma decisão de saída, né, a gente não vai, né, bater no papel para querer sair rapidamente, a não ser assim, tá caindo 5%, né? Mas o outro que eu gosto está caindo 7%, São Martinho está caindo 10%, essa aqui está caindo 5%, não quero saber, vai cair 7%, eu vou vender essa porque eu estou comprando a 10% a outra, né, de queda. Então, tudo relativo. Né? Então, a gente está sempre olhando uma contra a outra. Então, a saída, assim, é um exercício semanal. Então... Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, puxando um pouco a corda do que o Werner está falando de papel. Eu estou vendo aqui o seu YouTube, tem vários assuntos interessantes. Você fala os maiores dividendos para 2019, os dividendos, quais são os confiáveis, a hora de small caps, se essa estratégia funciona. Tem vários temas extremamente interessantes. De onde você encontra a inspiração para gravar? De onde surgem as pautas? Né? Porque tem coisa muito legal, o motivo da próxima crise mundial, nova tributação, abriu a boca do jacaré na bolsa, tem tanta coisa legal aqui. Isso abriu a boca do jacaré na bolsa foi depois da queda, se eu não me engano agora, né? Porque o pessoal estava todo em pânico, né? Mas a grande questão é a seguinte, eu trabalho com muita pessoa física, né? E muitas pessoas acabam mandando e-mail pelos mais diversos motivos. Tipo, agora o assunto que mais chega para mim é esse marco legal de saneamento, como é que vai afetar a Sanepar, a Sabesp e a Copasa, por exemplo. Então, acaba que a gente... O Werner vendeu, então não deve ser boa coisa, né? Não.
Não, eu já tinha vendido lá atrás. Mas, enfim, chegam muitos e-mails e aí a gente acaba fazendo sobre isso. Hoje, inclusive, foi como perder dinheiro com dividendos, né? E como é que se Porque, perde dinheiro com dividendos, Daniel? cara, sabe qual é a grande questão? O que a pessoa física faz? Ela pega qualquer site gratuito, ela bate lá yield, vê quais são os maiores yields, pega assim, essa e essa. Aí ela vai e compra. Quando você vai olhar a empresa por E de para trás, empresa, né? dos últimos 12 meses, é isso. É pois igual o cara que compra fundo pegando a rentabilidade só dos últimos 12 meses, ou às vezes dos últimos 3. Aí ele vai lá, pega todas e você vai ver que aquela distribuiu não recorrente porque vendeu ativo tal, a outra deu não recorrente porque, enfim, distribuiu a reserva de lucros. Enfim, todas elas você vai ver que tem lá uma redução do valor patrimonial, porque tirou uma parte do patrimônio realmente para distribuir por qualquer motivo. Ou fez uma redução de capital, enfim, qualquer coisa do gênero. E aí aquilo era um aumento de dividendo única e exclusivamente pontual e que não tem nada a ver com a recorrência ou com a operação do negócio, por exemplo. Então, esse, por exemplo, é uma forma de você perder dinheiro com dividendos. Muita gente entra nessa ação, a ação sobe, você compra uma ação achando que você vai ter dividendo de 12%, 13%, 15% ao ano, quando na verdade o recorrente às vezes é 2%, 3%, muito menor do que outra. Quando a empresa para de pagar, esse pessoal todo vende, até o mercado vende também, ela cai, e você está sempre comprando na máxima, procurando o yield dos últimos 12 meses. Werner, deixa eu aproveitar e te perguntar. É o seguinte, eu peguei um ranço da Tarpon. Por quê? Porque eu investi lá atrás em BRF, quando a Tarpon entrou, que, enfim, eu até acabei pegando aquela visão deles de reduzir estoque, tudo, deu tudo errado. Aí depois eu investi de novo na Tarpon, porque eu via a história da venda da Somos Educacional, ia poder entrar talvez um dividendo muito grande. Minha ideia era vender depois, o que eles fizeram? Fecharam o capital da Tarpon e agora ela comprou a Kepler. Então eu entendo perfeitamente a tua visão sobre a Kepler. Tá? Eu concordo com tudo que você fala. Mas e a questão da Tarpon tendo aqui, eu até procurei aqui, 31,68% dessas ações. Como é que você vê essa questão do controlador? Então, a Tarpon, até pessoal, história mais para trás, alguns anos, eu vi a segunda carta lá, da Tarpon, lá no início, e a Tarpon, eu acho que tem umas pessoas lá, eu não conheço bem a equipe deles, os investidores, mas o primeiro papel deles, que foi o que fez sucesso a Tarpon, foi a Ferbasa, né? Eu acho que, não sei se foi por causa do câmbio, então, puxa vida, quando eu vi lá atrás, né, eu já tinha Ferbasa, legal, tem eu vi as cartas escrevendo de Ferbasa e tal. Depois eles venderam o Ferbasa, e como conheciam o setor, eles investiram na guerra Cesita, né? Hoje chama-se Aperam. E eles foram os responsáveis, aí foi já eu fiquei muito triste lá com eles, porque eles montaram uma posição muito grande em Acesita, né? Não tinha muita liquidez, mas montaram uma posição grande, aí ficaram sem saída, né? Não tinha como sair, aí fizeram um acordo lá com o controlador, olha, vocês querem fechar o capital? Eu garanto. E eles fecharam o capital, que para o Tarpon foi uma saída, né? Porque não tinha como vender no mercado. E para a Arcelor, pô, legal, eu vou sair pagando quase nada de prêmio. Então a Tarpon deu saída e ela resolveu o problema de liquidez. Mesma coisa, uma outra história, era pessoa física, né? Esse da Cesita a gente já era jurídica, já tinha gestor de fundo. Mas foi a Fertibras. E aí uma história triste, né? Eu até comentei com o Zatar, que foi vendida a Fertibras para uma empresa norueguesa, Yara, e eu, puxa vida, mas esse preço é ridículo. Fui falar com uma gestora, que eu vi que tinha uma posição grande, escrevi carta e tal, e aí o outro era um banco. Aí eu descobri, mesma coisa, a gestora e o banco montaram uma posição muito grande, eles tinham 70% do free float, não tinha liquidez, chegaram na Yara, vocês querem fechar o capital? Eu te dou saída, nós temos... E aí eu fui descobrir, inocentemente, fui conversar com a gestora, falei, vamos fazer aqui, não deixa fechar o capital, mas eles que fizeram, levaram, porque deram saída para eles, né? Porque eles não tinham saída.
Então, isso é uma coisa que acontece, né? Às vezes, o gestor, ele não tem saída e procura lá o controlador, fala, olha, você quer fechar o capital? O preço é isso aqui e é bom para a gente também, porque eu saio, né, que eu falo que era o dilema do prisioneiro, que até a carta que essa gestora acabou escrevendo lá atrás, eu usei isso como referência. No caso da Kepler, né, eu acho que eles eles estão lá na BR Foods, né? Eu acho que eu não concordo com muito que eles fizeram lá na BR Foods, mas Acho acho que que eles ninguém concorda, têm. Werner. Ninguém Não, ninguém concorda. Mas assim, eles têm um Depois é fácil entendimento, eu acho que falar. eles têm um entendimento, né, do negócio, do agronegócio, inclusive a Kepler é fornecedora da BR Foods, né, que precisa Sim. tocar milho, soja, então eles têm um conhecimento do ciclo todo, né, do agronegócio. E aí a questão de fechar o capital, né, se eles, eu acho que não é o caso, porque se eles, para fechar o capital, eles teriam que comprar o controle, né, mais de 50%, aí eles vão ter que fazer um tag-along, ela é ON, comprar 100% do capital. Então, vão ter que comprar a Kepler toda. E aí eles não estão naquela condição, não acho que eles tenham condição de combinar preço com ninguém. E aí vai ser muito difícil. Já tentaram comprar a companhia lá atrás e até foi um concorrente que faz parte do grupo AGCO, na Agco, de tratores, mas não conseguiram. Então, a minha questão, assim, eles têm 3 conselheiros, né? Um é um próprio gestor, né, da Tapon, 2 são indicados por eles, e no total, são mais 3 do Banco Brasil, mas são 8 conselheiros, no Banco Clássico e o do grupo TOV, né, que era uma corretora. Então, eu acho difícil eles fazerem algum movimento, né, de fechar o capital. Acho que a intenção deles agora é destravar valor. Por exemplo, a Kepler não está no novo mercado, apesar que é tudo ON, né? Por que não levar a Kepler para o novo mercado? Aí te dá mais segurança e tem muito para tirar ainda da companhia, né? Por que essa companhia não cresceu? Porque a Previ e o Banco do Brasil estavam vendendo, né? Desde há muito tempo atrás. O investimento maturou, cumpriram a missão que era se não deixar a empresa quebrar, que era estratégica. Eles têm lá 40%, 50% do mercado de silos, a Kepler não podia quebrar. Então, bom, salvaram a Kepler, cumpriram a missão estratégica, né, até que o governo foi a mesma coisa da Tupi. A Tupi estava quebrada, a Tupi não podia quebrar, Previ e o BNDES salvaram a companhia. Mas a Kepler, ela tinha várias oportunidades de fazer aquisições, inclusive no exterior, ao preço que eles queriam, identificaram, né, o Anastácio, que era o CEO, e o Olivier Collat, que é o financeiro, identificaram uma empresa dinamarquesa e os acionistas não deixaram comprar. Por quê? Porque eles estavam vendendo. O que aconteceu? Um fundo de private equity comprou, que não era do negócio, vendeu 2 anos depois pelo dobro. Imagine, venderam pelo dobro, que a Kepler podia ter comprado pela metade do preço, só que a Kepler era do negócio, a Kepler ia desenvolver, né? E quem comprou já vendeu, porque esses fundos de private equity, eles ganham 100%, então a Kepler perdeu essa oportunidade. E eu acho que agora, o momento, né, com a Tarpon junto com os outros acionistas, puxa vida, vamos olhar a oportunidade de crescimento de investimentos, né, porque agora o Banco do Brasil tem 17%, já não é ele que manda, não tem nenhum controlador, porque a Tarpon tem 31%, precisa se unir mais um ou dois, pelo menos, para aprovar. Né? Então, eu acho que agora destravar valor. Como, né, no passado, a gente também teve uma posição importante, então eu acho que eles vão estar imbuídos, antes de vender a posição, de realizar, destravar valor, ou através de governança no mercado, ou através de aquisições, que eu sou, né, favorável a respeito disso, né? Então, acho que é uma boa oportunidade. E a questão acho que a Tarpon, ela teve alguns bons resultados no passado, né? Não é uma empresa que só teve maus resultados, teve bons resultados, e eventualmente a BR Foods é um ponto, né, que eles tiveram sadia lá atrás, desde sempre. Então, quando começaram a Ferbasa, né, lá atrás, a Cesita, se olhar, eles tinham sadia. Então, é uma história que gostam, eu não sei as relações pessoais que eles têm lá com a Sadia, né, mas assim, uma história desde sempre, desde o início do Tapão, eles tiveram Sadia. Né, e eles foram mudando de posições, né, como a gente comentou aqui, mas assim, eu não posso, digamos,
eu não vou investir na Kepler porque a Tarpon está lá. Se talvez fossem controladores, né? Bom, eles são controladores. Talvez eu ficasse mais com o pé atrás, né? Puxa vida, são controladores que eles vão fazer agora. Mas, por enquanto, eu acho que eles não têm o poder de determinar o que eles vão fazer sozinhos, né? Eles têm que combinar com a Previ, desculpa, com a Banco Brasil, que ainda está lá, que é um né, vai vender em algum momento, e com mais um acionista. Então, por enquanto, Daniel, eu acho que vamos dar um voto de confiança, né? A empresa disse que, por enquanto, a Tarpon não fez nenhuma ação assim de mudança, nem nada. Eles estão como investidores passivos, com 3 assentos no conselho de 8. Então, tem uma posição importante, mas vamos aguardar os próximos passos. Eu vou dar um voto de confiança, né? A gente Deixa eu puxar uma pergunta aqui que vocês perguntaram para o Werner sobre exit strategy, estratégia de saída dos papéis. Eu queria voltar para vocês. Então, eu queria voltar nisso, exatamente. A questão da Tarpon que eu falei era exatamente por causa disso também, porque a Tarpon é uma empresa que acaba investindo em poucos papéis, né? Ela gosta de ter muita participação, então às vezes ela investe em 2 ou 3 negócios e é isso. É aquela questão, né? Você pega muitos ovos, você pega poucos ovos, mas você cuida bem deles. Então, quando um desses acaba dando errado, o resultado para a empresa como um todo é muito grande. E aí, isso eu particularmente tento evitar na minha carteira, né? Então, quer dizer, o que significa eu fazer o desinvestimento às vezes? Às vezes eu adoro um case determinado, mas a ação subiu muito. Imagina um investidor que comprou Magazine Luiza, por exemplo, em 2016 e não vendeu. Se ele tivesse qualquer carteira e mais a Magazine Luiza, mesmo que ele tivesse comprado 1%, talvez hoje essa Magazine Luiza fosse, sei lá, 70%, 80%. Você não fez nada. Ele passa a trazer um risco para a carteira dele, porque a gente não sabe o futuro, né? O que vai ser o futuro da Magazine Luiza? Eu não sei. Entendeu? Por enquanto, ele talvez tenha a carteira mais rentável do Brasil, essa pessoa, né? A Magazine Luiza está tradando a 80, 100 vezes o lucro, então também tudo tem... bem, importante também, mas cortando hoje, talvez ele tenha a melhor carteira, mas por quê? Porque ele teve a sorte de ter um papel naquele sentido. Então, eu evito muito eu trazer esse risco para a carteira. Quando eu vejo que um papel começa a aumentar muito de tamanho, eu estou trazendo risco para minha carteira. Trazer risco, o que significa? Potencial de aumentar o meu retorno, mas também o potencial de eu cair forte. E aí, até eu vou colocar uma coisa para o pessoal que investe conosco, né, e também para vocês, nós não temos no nosso regulamento nenhum limite de concentração. Não está, você pode ter 20%. Mas nosso respeito, eu coloquei um limite pessoal interno que eu respeito, 20%. E digamos que um papel hoje está com 19%, né? E ele sobe 20%, e a carteira não sobe, vai para 21%. Eu vendo. Pô, mas está subindo? Puxa vida, deixa. Não, eu tenho essa disciplina. Não, eu tenho que respeitar. E vou. 30 por setor, né? E vou realizando lucro. Está subindo, eu vou vendendo. Puxa vida. E aí me evito, porque de repente esse papel eu vou ficar com 30% na carteira, né? De repente cai os 30%, cai lá e perdi a oportunidade. E assim, quando cai também, a gente compra. Não mudou nada, está caindo por quê? Né? Caiu, legal. Vou comprando. E assim, também, o pessoal entender o nosso... como é que a gente faz? A gente tem um model portfólio. O que significa um model portfólio? A porcentagem que eu quero ter em cada fundo, né, daquele papel. Então, com 0,5% para cá, não vou vender porque subiu meio, caiu meio. Mas quando ele desvia, puxa vida, ele superou, e aí a gente vai vendendo ou comprando para mudar, a não ser que mudou algum fundamento. Puxa vida, o resultado está fraco, realmente eu vou reduzir a posição. Não, o resultado veio muito bom, perspectiva boa, então eu vou sair de 15% para 17%. Né? Ela já subiu para 17%, não comprei nada, não fiz nada. Não, mas eu quero, vou aumentar para 18%, porque é o fundamento. E a gente vai fazendo essa modelagem. Eu falo assim, se eu sair de férias, né, se eu parar no hospital, eu falo assim, o que acontece? Os analistas, as pessoas vão manter a carteira, e eles estão acompanhando, né? Então, não é o Werner que tem que estar lá toda semana, não pode sair de férias, não pode tirar olho, porque a carteira está lá. E a gente não faz um movimento estratégico grande, que, poxa vida, se eu sair 3 semanas, não vai acontecer nada com a carteira, né? A não ser que aconteça um desastre inesperado. Então, assim, posso sair de férias tranquilo, porque
as pessoas, né, que estão lá me fazendo backup, né, me sucedendo, eles vão estar sabendo, puxa vida, compra aqui, porque mantém a carteira, a não ser que aconteça um fato novo, importante. Aí é diferente, né? Mas eu queria voltar a pergunta para você de novo em relação a fundos de investimento, porque a gente falou muito sobre estratégia de saída de ações, papéis específicos, mas Rafael, Daniel, quando vocês tiram um fundo da carteira recomendada, o que leva? Tem vários motivos. Conta um pouco quais são os principais motivos que fazem com que você complementando, vocês tiram e colocam um outro ou pode rebalancear? Puxa vida, eu tirei esse, não achei nenhum outro e vou rebalancear ou não. Eu tirei porque eu sempre achei um outro para colocar no lugar. Legal, legal. Essa questão é muito importante, tá? Tem alguns fatores preponderantes que fazem com que a gente tire o fundo da carteira. A gente procura movimentar o mínimo possível. Mas uma grande questão é a seguinte: quando você investe em fundos, você aplica em fundos de investimentos, você está escolhendo, como se fosse futebol, técnicos que gerem equipes. Quando você tem uma carteira de ações, por exemplo, você escolhe ações. Você é o técnico e está escolhendo as peças da equipe. Então, você tem mais trabalho. Então, o que acontece? Quando uma gestão muda, altera... teve um caso ano passado, por exemplo, que uma gestora foi entregue para outra. O gestor principal saiu e as outras pessoas também do fundo. Então, esse é o motivo principal pelo qual a gente tira da carteira, porque aquele técnico, né? Você ali, sei lá, você contratou o Jorge Jesus, que agora está em voga, do Flamengo, o atual campeão, para ser o técnico para gerir a sua equipe. Cara, ele saiu. Ele não é o técnico da equipe, não é mais ele. Então, esse é o motivo pelo qual, pelo menos o principal, que faz com que a gente tire imediatamente o fundo de carteira. Claro que a nova gestão, a gente olha, a gente dá uma avaliada, mas, em regra, é isso que acontece. Outra questão é a falta de consistência quantitativa. A gente tem algumas análises nossas que a gente tem uma regra para fundos de ações, por exemplo, a gente gosta de analisar de um período mais largo. Então, se o gestor está errando a mão durante muito tempo, acima de 4, 5 anos, 6 anos, é também um fator que deixa ele lá como se fosse em quarentena, tá? Inclusive, também tem essa questão quantitativa. Muita gente julga, como eu falei no início, por períodos curtos, acaba fazendo com que aconteceu no Peter Lynch lá, né? Então, às vezes é um fundo muito bom que caiu muito em determinado período, o pessoal ele acaba resgatando para aplicar em outro que subiu muito no período. Então, acaba correndo atrás do rabo. Então, os dois fatores principais que fazem com que a gente tire o fundo da carteira são esses. Quando troca uma gestão, altera uma gestão, ou também falta de consistência quantitativa. Quando um fundo multimercado, por exemplo, a gente avalia num período um pouco menor, vai muito de volatilidade, um fundo de menos vol, a gente avalia em 2, 3 anos. Então, isso também faz com que a gente tire e rebalanceie a carteira. A gente sempre fala nas nossas carteiras, quando um fundo sobe muito, a gente estava falando sobre isso, tem fundo recomendado nosso que subiu 300%, né, rentabilidade absoluta de 2017/18 para cá. Então, a gente tenta falar com os investidores, para as pessoas que têm esse fundo, por exemplo, em carteira, para tentar remanejar com novos aportes. A gente dificilmente tem uma estilingada de um fundo igual a gente tem de Magazine Luiza, de subir, sei lá, 50 mil% em 4 anos. Mas aí, por exemplo, o fundo subiu 300%. Então, a gente tenta orientar para que as pessoas remanejem com novos aportes, em virtude principalmente da liquidez do fundo. Porque é um fundo muito volátil, você resgata um fundo D+15, D+30, nesses 30 dias fica rendendo, variando ao mercado, e você pode tomar uma ré muito grande que vai prejudicar essa rentabilidade sua. Então, essa orientação que a gente passa. É claro que quando a gente chega em determinado período, falando do Dínamo que a gente falou no começo, 24 anos, o fundo tem 27 mil% de rentabilidade. Se você calha num mês de, sei lá, de pegar uns 100 mil, você aplicou 10 mil, hoje você tem 2.700.000. Você pega 100 mil, 200 mil ali, aquela liquidez de 15, 30 dias não vai alterar significativamente seu resultado. Mas em períodos mais curtos, a gente sempre orienta para que tente conseguir fazer novos aportes para rebalancear a carteira. E eu faço a minha carteira isso há muitos anos,
e tende a dar muito certo essa estratégia. Rafael, tem uma pergunta aqui do Pedro Carvalho. Pergunta para o Zatar: você leva em consideração analisar uma gestora, a quantidade de fundos administrados e a localização do gestor, o que ele chama de home bias? Eu perguntei para ele o que era home bias, ele falou que é a tendência de investir em empresas que estão localizadas próximas ao fundo. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas queria, se você puder responder a pergunta aí do Pedro Carvalho. Na verdade, assim, eu estou vendo a pergunta dele aqui, a quantidade de fundos administrados. Tem gestoras realmente que tem uma quantidade muito grande. Aí tem um fundo macro, um fundo long short, um fundo long only, um fundo long bias, às vezes fundo de renda fixa. Tem gestora que tem... Então, isso compra num fundo, vende no outro, né? A gente já viu isso. Isso, né? Exatamente. A gente prefere gestoras, em geral, que sejam mais especialistas em determinada área. Tá? A gente tem, por exemplo, uma casa top-down. Ela é muito focada nessa questão mais de macro, né? A questão mais macro para montar uma carteira. Então, ela faz uma equipe dentro daquele setor que a equipe macro considera interessante para o momento, né? Que a macro nada mais do que isso. Mas a gente prefere, sim, gestores mais especializados em determinadas áreas. Mas se a gente for pegar, por exemplo, a galera da Verde, for pegar uma galera muito renomada, a galera com muita experiência em diversos setores, a gente é inquestionável a qualidade dessas gestoras. E a localização do gestor, eu não sei se ele quis dizer isso também, mas, por exemplo, tem um fundo Real Invest que a gente cobre lá desde o início, desde que as pessoas nem falavam muito no fundo, que fica fora do eixo aqui, Rio-São Paulo, né? A galera investe em empresas fora também um pouco do foco da Faria Lima lá, que o pessoal, bem ou mal, no almoço vai conversar sobre empresa, conversa sobre uma e outra. A gente vê muito isso no Leblon, né? As gestoras acabam tendo os mesmos papéis. Acho que é isso que ele quer dizer como home bias. Isso, exatamente. Então, sim, é interessante a gente tentar localizar gestoras fora do foco, até para aquele viés diferenciado e tentar alocar na carteira de uma forma inteligente. Tá? Então, essa é a resposta para essa pergunta. E dentro dessa perspectiva, a gente monta a carteira como se fosse um time mesmo. Se a pessoa vê a carteirazinha lá, ela vai ver um campo de futebol e cada esse aqui é um fundo, mesmo na carteira de ações, esse aqui é um fundo mais recuado, esse é um fundo que se protege, esse é um fundo... Ou seja, a correlação entre os fundos não é muito alta. Então, isso faz com que eles andem em sentidos, teoricamente, não opostos, mas eles andam diferentes. Quando um sobe, o outro cai. Quando mais defensivo. Entendi. Exatamente. Então, isso faz com que a carteira tenha resiliência e tenda a ultrapassar anos, décadas aí, tendo bastante qualidade. Pelo menos a gente enxerga dessa forma. Por isso, a gente mistura gestões, estratégias e abordagens distintas, né? Por isso que a gente tem sido muito vencedor nas nossas carteiras e fica feliz de estar ajudando tanta gente nesse processo mesmo. Rafael, que praia é essa atrás de você? Só curiosidade. É o Leme. Delícia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Werner, tem uma pergunta para você. Como você é um cara que conhece muito o mercado, eu acho que dificilmente vai achar uma empresa que você não conhece. Eu estou perguntando aqui da Companhia Elétrica de Brasília, Sim, né? conheço. Qual a duração da concessão? Esse é a SEB? É a SEB. Né? Qual a duração da concessão? Estou perguntando aí. Só rapidinho, 2 minutinhos, velho, que eu sei que a live não é para você falar de empresa. Eu fui investidor debenturista dessa empresa lá em 98, quando eu conheci. Né? Então, essa empresa ela era a melhor empresa energética do Brasil, porque ela tinha o Distrito Federal como área de concessão, não tinha nenhuma dívida até lá em 98, e estava investindo em geração através Na época, você podia ter vários negócios, geração, distribuição, na mesma empresa. Depois mudou toda a regra e ela entrou em Lajeado, que é uma geradora da energia do Brasil, que é a principal lá. Então, era basicamente para investir em Lajeado. Eu, inclusive, entrei dentro da usina Lajeado, eu vi a primeira rotor funcionando. Depois veio aquela crise hídrica. Assim, foi uma sequência de coisas alheias à companhia, né? Mas, assim, o que acontece? Como é uma empresa estatal, hoje você tem uma regra, né, que as empresas que forem privatizadas, elas têm as suas concessões automaticamente renovadas, acho que 35, 40 anos. Então, o governo do Distrito Federal está privatizando a companhia, a distribuidora, que é a principal dela. Então, o governo vai ficar com 49%, eles falam que vai ser esse ano ainda.
então a concessão é automaticamente renovada. E ela tem lá Corumbá, ela tem a Lajeado, tem mais outra geradora, inclusive o Lago Paranoá, o Lago Paranoá é uma represa, né? Não é um lago, uma represa, e tem uma geração de energia. E, inclusive, a própria SEB acabou de ganhar, ela ganhou uma renovação da concessão da iluminação pública. Então, ela mantém lá a iluminação pública, ela tem uma receita, então a concessão automaticamente vai ser renovada. É uma empresa que tem um yield, um dos maiores yields, ela, se não me engano, não sei se é 10% ou 12% do capital, dividendos mínimo, que é a PNA. Então, tem um potencial de dividendos muito grande, um caixa muito bom, e vai ter agora, estou curioso, o valor, né, da venda. E já apareceram alguns candidatos que manifestaram interesse. Eu acho que os fortes candidatos são a Equatorial, né, tem uma experiência, né, importante, boa gestão. A própria Energias do Brasil já manifestou publicamente, né, então são duas potenciais, digamos, adquirentes. E, se for o caso, vai ser muito positivo. Porque, na realidade, a SEB, que é negociada, ela é a holding. E tem lá a distribuidora, tem as geradoras, todas debaixo dela. Só que esse dinheiro vai para a holding, né? Então, imagina o valor de uma distribuidora, de uma concessão importante, como é o Distrito Federal, e era assim, a região que mais crescia, né? As cidades satélites todas crescendo, maior renda per capita do Brasil, é a região, mercado muito bom. Então, a gente está otimista aí em relação... E a concessão, Fred, assim, vai privatizar, aí são mais 40 anos de renovação. Que o Werner te pergunta de um papel, ele entrega o ouro todo, né, Daniel? Rafael, entrega todo o ouro. Porra, os caras não vão comprar mais o fundo, vão comprar direto. Ô, Werner, você tem que falar menos. Não vai comprar, sabe por quê? Não tem liquidez. Porque ninguém vende, não tem liquidez. Olhei. Pessoal, uma pergunta boa aqui que veio aqui, que eu queria saber a resposta do Ariel. Ele está perguntando sobre que ele tem uma carteira arrojada, né? Qual a exposição máxima que vocês recomendam para minha carteira arrojada no fundo Trigo no Small Caps? Então, a gente, na carteira Z, e até na minha carteira pessoal, a gente nunca gosta de passar de 15% em nenhuma gestão, nenhuma gestora. Então, seja um fundo, de repente, alavancado, tem gente que tem tara por fundo alavancado. Eu quero fundo que tenha mais volatilidade que o Bovespa, tudo. E a pessoa entende isso. Ok, você entende isso, você quer correr esse risco, você sabe do que você está fazendo. Em todo tipo de estratégia, a gente tem essa métrica de nunca ultrapassar 15% da carteira global. Tá? Então, é uma regrinha que a gente faz que dilui o risco com essa diversificação. Nossa, com os 20%. A diversificação é o último almoço grátis, aí, como diria o famoso poeta australiano. Eu tenho uma pergunta agora para o Daniel, para o Rafael, para vocês dois. Como é que você se complementa? Daniel é especialista em ações, né? O Rafael em fundos. Como é que vocês interagem, né? Como é que vocês criam valor? Como é que vocês adicionam valor pela experiência de cada um, né, estando juntos, né? Como é o processo de integração entre vocês? A gente sempre troca uma ideia, né, Daniel? A gente sempre, quando eu vou falar sobre algum fundo, sobre alguma coisa, até sobre algum case... Pô, Daniel, esse gestor está entrando nessa empresa. A gente não julga uma gestão pela empresa, ele está entrando na empresa, a gente não vai recomendar esse fundo. Não tem essa relação. Mas a gente comenta, a gente fala alguma coisa. O que você acha, Daniel? Então a gente sempre tem esse bate-bola. Se o Daniel quiser falar um pouquinho sobre a questão dos fundos. Daniel, até dentro disso aqui, quando o Rafael identificou um fundo lá, olhou o trígono, né? Estou olhando o trígono. Daniel, deixa eu ver a carteira. Cara, não gosto disso aqui, esses papéis. Não, isso a gente não faz. O que eu gosto, a gente até porque a gente só vê a carteira com 3 meses de atraso, né? Então, essa tua carteira pode não ser a carteira mesmo. Mas a gente tem, né, o Espião Carteira Z, que tem lá, quantos fundos já tem hoje? 15? Tem cerca de 20 a 25 fundos. 20 a 25 fundos com toda a carteira deles com 3 meses de atraso. Então, a gente sabe onde os fundos estão investindo mais, onde não estão. A evolução dos papéis. O que eu mais gosto é de ver aquele cara que tem personalidade.
Entendeu? Tipo, você vê assim, 20 fundos, aí tem lá 16 investindo em via varejo, tem 14 investindo em outro. Aí tem um rapaz lá que não investe em nenhum desses, que investe lá em coisas diferentes. Fala Que assim, chama esse Werner, tem né? personalidade, É o entendeu? Werner. Aí eu particularmente, eu gosto quando eu vejo isso. Claro que eu dou uma olhada também, gosto de olhar muito short também, porque se tiver um fundo dando short numa ação que a gente recomenda, se a gente já tiver com a exposição toda, é ruim. Se a gente tiver com a exposição baixa, é ótimo, maravilha. Mas eu acabo utilizando muito para isso, para ver principalmente os shorts e aqueles gestores que eu vejo que têm personalidade, que não é uma cópia do outro praticamente. O Daniel tem uma pergunta interessante aqui, que é um debate. Eduardo está perguntando assim: o Daniel e o Werner têm visões divergentes, eu não sabia, não sei, sobre as locadoras de veículos. Vocês têm uma visão divergente sobre isso? O Werner fala uma coisa, você fala outra. O cara Bom, eu não quer sei debater aqui. eu não sei qual é a visão do Werner, tá? Mas a minha visão para, pelo menos agora para curto prazo, tá? Para longo prazo pode ser que mude, mas para curto prazo, a minha visão é que elas vão ter uma certa dificuldade no sentido do ciclo todo do negócio. Qual é o ciclo do negócio de uma locadora? Ela compra veículos, elas estão aumentando o número de veículos cada vez mais, e aí elas locam esse veículo, então elas têm uma receita da locação desse veículo, e depois tem uma receita que é importante, que é a venda desse veículo. Né? E a venda desse veículo, embora não gere margem, ela é importante para gerar caixa para o negócio, para fazer isso girar de novo. E esse ciclo dura aí o quê? 12 meses, 18 meses, talvez numa terceirização de frota dure um pouco mais. E esse ciclo está muito comprometido, né? Porque a gente tem locadoras que estão com os carros parados, os que estão sendo alugados por valores menores, né? A receita por carro está menor. Aqueles carros que são de turismo, né? Que a pessoa viaja, aluga, que tem os tickets mais altos, eles estão ficando lá no pátio, eles não estão saindo. O que está saindo é Uber, que é mais barato. E depois, mais para frente, eu acredito que você vai ter uma pressão para baixo também na hora da venda do seminovo. Tá, o que as empresas podem fazer? Elas podem talvez alongar esse prazo da próxima venda, já que elas não vão ter já que elas não estão rodando tanto carro. Só que mesmo assim isso vai acabar gerando uma manutenção maior. Então essa seria uma saída que custaria. A outra, se ela pegar e vender tudo de uma vez no mercado sem demanda, na minha visão vai jogar o preço do seminovo muito para baixo. Tá? Além disso, ainda pode ter uma montadora que, enfim, não está vendendo bem carro, está chegando no final do ano, tem que lançar o modelo 2021, joga para baixo também o 2020, que joga para baixo seminovo. Então, eu vejo as empresas em 2020 perdendo dinheiro na parte da alocação e depois na parte de venda de seminovos. Claro que elas têm uma posição de caixa confortável, elas vão conseguir passar por isso, mas eu vejo aí uma situação difícil, pelo menos nesse ano de 2020. Eu vou falar só É 2 minutinhos. Só até assim, logicamente a referência, né, a localiza, mas a gente gosta da Movida, né? Então a Movida, com essa crise, eles tiveram, né, a crise traz oportunidade e descobriram que eles podem vender carro online, sem loja, um custo, vai lá, leva 2 carros, ó, tem um Corsa branco aqui, né, sei lá qualquer, levam 2, o cara olha a quilometragem e tal, e assim, vendendo muito bem. Então, eles vão fechar lojas, né, e vai mudar o negócio, o modelo de venda. Eles até tinham, mas nunca deram ênfase. Então, aprenderam, puxa vida, nunca pensamos que seria fácil, né, tão bom vender carro online. Outra coisa, assim, está tendo um movimento de pessoas, até que andavam de Uber, ficam com medo de andar de Uber. Puxa vida, pegar de repente, não sei se o cara espirrou aqui dentro, né? Então, assim, as companhias estão aumentando a frota corporativa. Eu quero que meu funcionário ande no carro da minha empresa, eu vou pagar o aluguel, não quero que ele ande de táxi, né? Porque às vezes o cara não tem carro, só anda de Uber. Não vai mais andar de Uber, eu vou pagar para ele um carro. Então, está tendo esse movimento, né, meio que comportamental, né, que basicamente isso, e também a questão outra coisa, vai aumentar o preço de carro, porque o câmbio, né, tem um componente importante, então as montadoras, mesmo no mercado ruim, elas vão ser obrigadas a aumentar preço. Então isso aí acaba levando, né, a curva para cima, o seminovo,
que é aquele seminovo mesmo, né? De 7 meses, 8 meses, é quase 0 quilômetro. Carro aí com 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros. Então, pode ter um movimento de correção de preço do zero quilômetro. E aí, os seminovos. E, por último, né, que é o grande fator que também no Júlio Simões é importante, é o custo, né, de carregamento dessa frota. Como é que eu financio essa frota? Eles usam muito debêntures, usam o mercado de capitais. Então, pensando que o CDI estava lá em 16, agora está em 2 e pouco, tira 14% do custo, e aí você tem um ROIC, né? Tem um retorno sobre sua frota bom, e o custo, né, de financiamento menor, né, que é o WOC, né, o custo de capital da companhia, de financiar os seus investimentos. Então, esse spread aumenta bastante, aí que gera o nosso EVA. E a gente acredita que as 3 grandes companhias, elas vão estar com uma participação de mercado maior pós-evento. Muitas pequenas locadoras não têm crédito, não tem como sustentar, né? Não tem esse modelo. Então, o market share na fatia de mercado das 3 grandes vai aumentar. E, logicamente, tem custo menor, uma boa operação. Então, a gente acha que o papel chegou pela metade a Movida, né? Então, nós achamos ainda que tem uma oportunidade boa e, assim, a gestão muito boa deles, né? Do grupo todo. A gente gosta muito da gestão, não só da Movida, como das outras companhias. A Movida, quem não sabe, era da Tegma. Então, eles compraram da Tegma, né, trouxe até o filho lá, do dono, ficou um tempo na Movida, tocando negócio, depois saiu. Então, foi uma aquisição lá do Fernando Simões, que ele identificou negócio novo. Eu acho, particularmente, talvez um dia eles vendam a Movida. Não acho que ocorre. Foi uma oportunidade. E aí, com os recursos, né, eles podem estar investindo na Vamos, na própria Júlio Simões, em outros negócios. Mas isso aí é uma opinião pessoal minha, porque acho que a vocação deles mesmo é logística. E a Movida foi uma oportunidade, porque eles viram, puxa vida, olha quanto vale a Localiza, olha quanto... Pô, e se eu montar um negócio desse aqui também, né, e montaram já o segundo setor, então acho que foi uma oportunidade. Mas não acho que é para sempre. Acho que em algum momento eles podem desinvestir. Daniel, tem uma pergunta para você aqui. Desculpa, Daniel. Não, eu queria saber se ele acha que ainda tem valor para destravar num possível IPO da Vamos, porque a Vamos tentou abrir capital, acabou não conseguindo. Talvez um mercado melhor em 2021, se poderia ter uma nova tentativa, talvez. Eu, particularmente, eu acho assim, a joia da coroa. É o melhor negócio deles, é a Vamos. Não sentiu nada aqui, pelo contrário, ela está tendo muitos novos contratos, né? Pelo menos estão prospectando, e realmente os clientes estão procurando, porque os clientes vão desinvestir, desmobilizar, né? E com custo menor. Então, para Vamos, a gente tem até 2 empresas que a gente acompanha, uma minha xará, Werner Enterprises, lá de Omaha, cidade lá do Warren Buffett, e a Penske, lembra? Que tinha Fórmula Indy, a Penske, é exatamente o que eles fazem, né? Então, são 2... só que aqui no Brasil, se você pega o mercado de locação de veículos pesados, de caminhões, e comparar com os Estados Unidos, nós temos que crescer 20 vezes mais. Se crescer 5 vezes é um absurdo, né? Então, o potencial de crescimento é enorme. A empresa que tem lá 70% de mercado ou mais, né? Então, custo baixo, eficiente. Então, assim, momento que for interessante, eles vão vir novamente, e quem vai comprar vai ser estrangeiro, porque o estrangeiro conhece, nós não conhecemos, né? Mas o estrangeiro conhece muito bem o que é o modelo da Vamos, e ele sabe que o Brasil é um país que vai crescer mais que os Estados Unidos em logística, em eficiência, transporte. Os Estados Unidos também é movido a caminhões, não pense que os Estados Unidos é movido a trem, não, é muito parecido com o Brasil, quase que equivalente ao Brasil, né? Então, eles conhecem o nosso mercado, conhecem a Vamos mais do que a gente. Então, eu acho que eu estou bem otimista em relação a 2 vezes não deu certo agora por no evento, né? Porque eles estavam no meio da roadshow, e aí, em fevereiro, aí tiveram que paralisar. Mas já tinham demanda, ia ser, acho que um grande sucesso se não tivesse acontecido isso. Então, eu Pessoal, a gente está chegando no final do nosso tempo de 1h30, e eu queria aproveitar para perguntar para vocês, né? Já que as pessoas pegam ideias de ações com a gente, eu também queria pegar a ideia de vocês. A gente está começando o nosso canal de YouTube há pouco tempo. Vocês são 2 youtubers de sucesso. Vocês podem ensinar para a gente como é que a gente chega aí, como é que a gente chega nessa quantidade de seguidor, como é que foi o caminho de vocês,
que vocês podem ensinar para a gente aí, como dois novos YouTubers aí? Eu achei que você ia perguntar sobre criação, ia ser mais fácil. Você quer saber como é que consegue seguidor? Ah, como é que consegue o sucesso de vocês aí, esse bop todo? Está começando agora. Vou passar para o Rafael, não faço a mínima ideia. Não, eu acho que fazer o que vocês estão fazendo com constância, a qualidade que vocês têm, eu acho que vai voar com certeza. O principal é ser constante, né? Produzir qualidade, muito conteúdo de qualidade, agregar valor nas pessoas. O mercado ainda é muito pequeno. A gente tem aí 2 milhões e 300 ou 400 mil de investidores. Eu acho que Sim. a gente tende muito a crescer ainda, vocês também, produzindo informação de qualidade, mesmo quando o fundo, porventura, fechar pelo capacity, que eu até vou perguntar antes de terminar, que é importante, que até o Jonas, que é o nosso... Essa eu adoro responder. Essa pergunta de capacity, eu adoro responder. Você pode perguntar para mim. Tá. Então, antes de perguntar, então é isso. Eu acho que vocês produzindo, agregando valor, né, pedindo para as pessoas compartilharem, nós todos, a gente faz uma corrente do bem pelo futuro do Brasil mesmo, muito mais importante do que as pessoas imaginam, esse compartilhamento de informação com familiares, amigos, em grupos, e isso vai fazendo com que a gente crie uma base forte, uma base sólida, para que a gente cresça o número de investidores na Bolsa, para que as pessoas tenham mais entendimento. Muitas pessoas entraram agora, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, sem informação, investindo em qualquer coisa, porque o juros estava caindo. Então, se a gente se juntar, né, os canais agregando valor, todos crescem, todos se ajudam. O Daniel, aí, desde 2016, o canal está batendo quase 100 mil inscritos. O canal da Carteira Z é bem recente, tem 4 meses, já bateu mais de 13 mil. Então, a ideia é realmente agregar valor, porque todo mundo ganha com isso, tanto quem está assistindo, quanto quem está para ajudar familiares, tanto nós mesmos, né, que a gente cria uma base sólida. Agora, qual é a pergunta de capacity, Vera, que eles queriam fazer para mim? Deixa eu comentar e falar de capacity, né? O que eu aprendi com o Werner, o que eu vejo no mercado. Eu fiz um paper recente, que saiu na nossa última carta, comparando a liquidez de 2008 com a liquidez, na crise de 2008, com a liquidez de 2020, né? Principalmente nas 128 empresas que compõem o nosso universo de small caps, né? São 124 empresas listadas na Bolsa que valem menos do que 5 bilhões de reais, mais 6 empresas, né? 122, desculpa, mais 6 empresas que valem mais do que 5 bilhões, mas negociam menos que 10 milhões, que é o que a gente chama de small caps também. A liquidez desses papéis mudou muito de 2008 para 2020. Não só a liquidez, como o comportamento do investidor, que em 2008 saiu correndo, em 2020 poucos gestores tiveram resgate. A gente teve muito pouco. O pessoal está muito mais sofisticado, entende muito mais o que está comprando. Então, hoje em dia, em small caps, a questão de capacity tem muito mais a ver com passivo do que com ativo. Tem muito mais a ver com o cliente do que com a capacidade de você comprar bons papéis na Bolsa, papéis menores. Porque na época que o Werner foi gestor do Fundo Soberano Norges, por exemplo, na Noruega, que era um mandato de longo prazo, ele chegou a ter, nessa época, mais de $1 bilhão, ou aproximadamente $1 bilhão em small caps. Então, hoje em dia, a gente conseguiria administrar esses bilhões de dólares small caps desde que o mandato fosse um mandato de longo prazo, 3, 4, 5 anos. Agora, um fundo small caps que tem que pagar o resgate em 30 dias, ele precisa fechar com 150 milhões, que foi o que a gente fez. O nosso próximo fundo small caps, que está aberto com D60, ele vai fechar com 200 milhões. A gente vai abrindo D90. É muito mais pelo compromisso de devolver o dinheiro no prazo estipulado no regulamento ao dono do dinheiro do que o ativo em si. Eu acho que esse é um ponto super importante para falar de capacity. Se quiser agregar mais alguma coisa... Acho que é isso aí, né? Que nem vocês comentaram, fundo de bilhões de tamanho, você não consegue ter nem agilidade, né? Nem condições de que nem a gente tivesse nas empresas menores, né? Eu consigo ter uma posição, se eu tivesse 1 bilhão em Schultz, como a gente tem hoje, né? Essas empresas menores, com gás e mais. Fred, eu queria responder uma pergunta, né, da Thaís, que é interessante, que ela pergunta por que a gente investe na Suzano e não na Klabin. Eu comecei minha carreira lá nos anos 80 e fui analista de papel e celulose por muito tempo.
Então, em 88, 89, no Chase, eu era analista do setor de papel e celulose, inclusive o Chase e o Citi investiram na Suzano, foram sócios lá, e papel Simol também, eu participei. Meu último trabalho, eu fui analista também de bonds, não sei se dá para ver aqui, né? E quando eu fui para a Asset, esse foi meu compromisso, julho de 98. Então, papel e celulose. É um trabalho aqui de 120 páginas, né? Tudo em inglês. Tom Trebach, na época, era o chefe, que inclusive é um brasileiro analista, tem filho brasileiro, né? Ele agora é professor em Colômbia. Ele era o chefe aqui da pesquisa, Managing Director, e tem aqui Klabin e Suzano. Então, na época, eu queria mostrar um negócio interessante. O que era a Suzano em 66? Era uma empresa que faturava 540 milhões de dólares, uma margem de EBITDA de 20%. Ó, não sei se dá para ver Suzano aqui, nesse organograma. Setor petroquímico, ela tinha participação, por exemplo, na Rio Polímeros, Suzano Química, Politeno, Petroflex, Polipropileno, Polibrasil, Norquiza, Copene, quer dizer... tudo Braskem. E na papel celulose, ela tinha Igaras, né, já tinha comprado a Bahia Sul, na 50%, não tinha, depois ela comprou o resto da Bahia Sul. Então, eles focaram, essa companhia se transformou na maior companhia do mundo, né, de celulose, e foi outra coisa, foi a Suzano, o seu Pfeffer, que inventou celulose de eucalipto. Ele contratou cientistas da Flórida, na Universidade da Flórida, e foi a Suzano pioneira em fazer celulose de eucalipto. Então, o mérito dessa companhia. E outra coisa, Klabin, eu tenho uma história assim, o maior susto que eu levei na minha vida, nunca levei default, que 9 anos lá fazendo renda fixa, em crédito, o maior susto que eu tive foi com a Klabin, porque uma semana antes de vencer uma debênture, eles avisaram, nós não vamos poder pagar no vencimento, e a gente era talvez o maior debenturista da Klabin, porque o dinheiro do BNDES vai atrasar. Eles já avisaram a gente contava com o dinheiro do BNDES que vai atrasar. O BNDES é sócio até hoje lá na Klabin. O que nós fizemos na época? Nós demos um desconto de 30% nessa debênture que a gente tinha em carteira. Quanto vale? 30%, que se não pagar, e fechamos o fundo para captação. Tinham 10 fundos investidos, né, de crédito lá, eu acho que Boston, ABN. Nós fomos a única a fazer isso. O nosso fundo de crédito caiu 1% no dia. Teve uma variação, todo mundo para, o que está acontecendo? Como é que pode o fundo de crédito cair 1%? Não, nós fizemos preventivamente essa ação. Porque se eles não pagassem, imagine se a Klabin não pagasse o rating que ia acontecer, e o cara que resgatou antes, ele levar a cota cheia, chegou no dia, menos, sei lá quanto, 1% no fundo, e os outros iam pagar a conta. Ela pagou em dia. No fim, o dinheiro saiu. Teve uma Promon, um fundo lá que resgatou desse fundo, porque ele tinha comprado debêntures de um outro papel, precisou do dinheiro. E ele falou, Werner, nós perdemos esse 1%, mas você foi o único. Nós temos outros, você foi o único que fez isso aqui. E você agiu corretamente. Porque senão, eu teria levado a cota cheia, e se ela não pagasse no dia, né, os outros debenturistas iam pagar a conta, iam ratear esse prejuízo. Então, a Klabin, ela é uma empresa que teve um problema de crédito, foi salvo pelo BNDES. Vocês viram aí no jornal ontem que a questão dos royalties, né, que eles têm lá, as famílias, elas cobram lá, não sei quanto, 35 milhões por ano, querem vender isso aqui por o direito da marca. Tem uma discussão, o BNDES entrou com um processo lá, o BNDES não concorda. Troca o nome. Tem 13 conselheiros. A Crota 13 não conselheiros. Um único conselheiro não é indicado pelos controladores, né? Então, que governança é essa? 13 conselheiros, onde a família Klabin, os Klabins lá, né, o grupo lá, eles têm 16%. E com isso eles conseguem ter essa quantidade de conselheiros. Então, quando você olha a governança, mas que governança é essa? Por que eles vão receber esses royalties a vida inteira? Que preço é esse? E eu pego a Suzano, né, que não tem nada a falar com ela. Todas as empresas aqui que foram vendidas, não teve nenhuma tungada. Eu tinha Petroflex, quando fecharam o capital, eu não tenho nenhuma Bahia Sul, Suzano Petroquímico, que eu tinha ações, não houve nenhuma tungada
na Suzano, ao contrário da Copene, na Braskem, na Odebrecht, que tumbou todo mundo, né? Então, assim, eu não tenho nada a falar em governança. A maior empresa do mundo, super lucrativa, né? A questão do Eu hedge, acho que eu você já concordo. deu 1 milhão de motivos para preferir uma. Eu concordo com o hedge outra. que eles fizeram, eu concordo com eles, né? Acho que está adequado. Então, assim, para mim é uma. A Klabin vai investir, vai alavancar num momento perigoso, né? Vai ter que tomar mais, não sei, 6 bilhões, 5 bilhões de dívida, quando a Suzano está desalavancando, né? Com a aquisição da Fibra, agora processo de desalavancagem. Então, quem olha o EV, então tudo que é dívida, quando você paga a dívida, ele vira equity. Você transfere, o EV é o mesmo, só que sai dívida, vira equity. Então, quem desalavanca, transforma isso aqui em equity. Quem alavanca, você vai ter que tirar o EV do equity. A dívida aumenta, você tem que compensar para manter o mesmo EV. Então, acho que são esses motivos, né? Então, história de gestão temerária, né, financeira, governança duvidosa e uma empresa líder mundial, inclusive, sempre teve à frente da tecnologia. E agora, né, cada vez mais entrando em celulose não mais de imprimir e escrever, mas de descartáveis sanitários, né? Então, e assim, a gente conhece as empresas há 30 anos. Então, eu queria aproveitar aí, bom, você respondeu super, Werner. A gente está com o tempo estourado, queria agradecer muito a participação do Rafael, o Daniel. É um prazer ter vocês aqui no nosso canal, que a gente consiga ser amanhã o que vocês são hoje, né? E queria deixar, se vocês quiserem falar alguma coisa para terminar, alguma dica para os investidores, o Daniel, alguma dica, o Rafael, para a gente encerrar nossa live aí com chave de ouro. Fala, Daniel. Bom, a única dica que eu tenho dado para o pessoal é pensar a longo prazo, nada além disso. Todo mundo que se ferra é porque pensa diferente disso. Você tem que pensar que você está acumulando um patrimônio. Você provavelmente não vai viver desse dinheiro do patrimônio, você vai viver da renda que esse patrimônio vai gerar para você. É uma visão diferente que, se você conseguir pegar isso, dificilmente você vai ter problema na bolsa. E não deixa de acompanhar a gente lá no Dica de Hoje no canal também. Queria agradecer o convite de vocês, né? Sou fã, vocês são feras, é uma honra para a Carteira Z, para o Dica de Hoje estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa metodologia, sobre como a gente escolhe os ativos, os fundos, né? Queria agradecer mais uma vez. O pessoal pode procurar a gente no canal da Carteira Z, no próprio YouTube, que eu falei que é recente, tem 4 meses só, no Dica de Hoje também, que a gente traz muitos gestores também, muita informação sobre fundo. E o recado que eu queria deixar para as pessoas, o Daniel falou muito sabiamente, né? Não tem como a gente investir pensando em 2, 3, 4 meses. Essa adivinhação é para tentar enganar as pessoas. A gente tem que agir no curto prazo, tá? De forma inteligente, tentando alocar de forma inteligente para ter retornos de longo prazo. Então, é isso que a gente tenta ensinar, investir em fundos, acompanhar os fundos. E, no caso da Carteira Z, utilizando muito menos tempo, né? Que a gente está escolhendo equipes para que sejam times de equipes para gerir o portfólio. Isso tende a ter retornos muito bons. A Carteira Z Hard, por exemplo, que é a nossa mais agressiva, rendeu desde o início 308% do Ibovespa, desde o início de 2018, mais de 3 vezes o Ibov. A gente fica feliz com os resultados e está agregando valor, ajudando as pessoas a alcançarem seus sonhos, objetivos e sobrando mais tempo para curtir a vida, a família e também para turbinar sua atividade principal. Foi uma honra. Vocês ganharam vários assinantes aqui que eu estou vendo, e eu queria também deixar, sempre que vocês quiserem contar com a participação do Werner aí, num papo mais técnico, ou com a minha, que é menos técnico, mas a gente pode falar de vários outros assuntos, a gente está sempre à disposição de vocês, é sempre um prazer. Espero que em breve a gente possa aí dar um mergulho nesse mar aí atrás de você. Vamos! Estamos com saudade de pegar um avião, de sair um pouco dessa monotonia. O Daniel vai botar a cirola vermelha dele para dar um mergulho aqui e vai tá marcado. Mergulhar aqui. E o óculos Rafael, também. Eu queria até... O óculos da década de 90, claro. O Daniel postou uma foto com óculos assim, desse tamaninho aqui, do filho dele, tirando onda com máscara. Estava com uma marca enorme, uma marquinha de máscara aqui no Leblon. Impressionante. Sensacional. Queria, Rafael, agradecer, né? E nos acompanha aí. Batemos um papo sobre Irbel, né? Acho que umas 2 vezes até. Foi interessante lá, porque eu não estava investido.
e você veio me consultar sobre uma empresa que não está investindo. No fim, acho que o que eu falei na época foi adequado. E o Nigri, né, Daniel, Isso. parabéns amanhã. Você está em pé lá, a live com o Tarcísio, com o ministro? Tá Pô, de parabéns pé, aí, tá de trazer pé, um ministro, 4 né? da tarde. Uma dica do dia, dica de hoje, É. né? O ministro Tarcísio Freitas, que a gente vai estar acompanhando, é muito importante, acho que é um top, uns caras aí que são os pilares, né, desse governo. Sim. E parabéns aí, eu vou realmente estar um dos seus, né, acompanhando aqui de perto. E quero fazer perguntas. Vai ter pergunta? Você vai ter pergunta. O tempo vai ser mais curto, vai ser 45 minutos. Já tem um roteirinho, não sei se vai conseguir passar muito pergunta. Eu faço uma pergunta para você, então. Faz antes, velho. Você merece uma pergunta exclusiva aí. Não, me manda antes, me manda antes. Eu mando lá. Eu não sei se cabe, mas eu tenho uma curiosidade com ele lá. Boa, obrigado, pessoal. Foi um prazer mesmo, viu? Valeu, obrigado. Sempre bem-vindos aqui. Obrigado, Werner. A todos e boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu. Boa noite.